parar, tá bom? Mas olha, já vamos abrir aqui o nosso programa com a comunicadora e influenciadora digital, Hanna Kalil, que já está aqui ao vivo. Vou sentar para a gente começar a falar do primeiro tema da noite de hoje, que é pobreza menstrual. Ela que usa sua influência na internet para conscientizar as pessoas sobre diversos assuntos, dentre eles esse, e tanto que nos últimos dias, né, ela até anunciou uma doação de 1.500 absorventes e ela já está aqui junto com a gente. Talvez você até lembre dela também de ex-realities, né, ex-BBB. Ela está aqui, boa noite, seja muito bem-vinda, Hanna, obrigada por topar esse bate-papo com a gente. Obrigada, Raquel. Obrigada a vocês. Boa noite, gente. Olha só, primeiro assunto que eu quero falar com você, né? Você, na verdade, encabeça alguns movimentos, mas em que momento você viu que você poderia usar a sua voz de influência para esse tema de forma específica? Por que esse tema? Olha, eu acho que, assim, tudo que diz respeito à saúde das mulheres e à emancipação das mulheres são temas urgentes, né? Aham. E quando a gente está falando de uma realidade do Brasil que a desigualdade social anda extrema, né? O maior índice de. O Brasil voltou para o mapa da fome, então as pessoas não estão tendo acesso a comprar comida, né? Se a gente observar isso com mais cautela, com mais delicadeza, a gente vai ver se as pessoas não conseguem comprar comida agora, se o índice de desemprego está muito alto, se o Brasil voltou para o mapa da fome e mais de 50% do país está em situação de insegurança alimentar. Imagina como que deve estar para essas mulheres, para essas meninas no Brasil, né? A questão da dignidade menstrual, né? Então, eu acho que esse é um tema que me incomoda muito, porque acho que todas nós, todas as mulheres, enfim, as pessoas que menstruam, todas as pessoas que menstruam sabem o quanto que é, é um momento muito delicado. O seu corpo passa por transformações, né? A gente vive ciclos, o corpo da mulher passa por ciclos. A gente não tem uma estabilidade muito. A gente não tem estabilidade o mês inteiro, né? Então, eu imagino como que seria se eu não tivesse estrutura para lidar com isso, sabe? Seria realmente muito assustador. Então, acho que esse foi o primeiro motivo pelo qual eu decidi falar mais de pobreza menstrual. Muito interessante. E para embasar até o nosso bate-papo, que a gente vai ter também uma outra convidada, a gente quer mostrar para o pessoal que está em casa o tema, para entender um pouco mais. Porque você falando, né, Hanna, você coloca e contextualiza uma questão social e financeira, de entendermos que país é que nós vivemos, que para muitas pessoas pode parecer um assunto, ai, como assim, banal, mas não, isso é uma necessidade de muitas e muitas mulheres que não têm esse acesso. Então, a gente vai mostrar agora uma matéria que explica o que significa o termo pobreza menstrual e por que é tão urgente se falar nesse assunto nesse momento que nós estamos passando aqui no Brasil. Vamos ver? O tema pobreza menstrual veio à tona depois que dados divulgados pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância evidenciaram o tamanho do problema no Brasil. De acordo com o relatório Pobreza Menstrual no Brasil, Desigualdade e Violações de Direitos, cerca de 713 mil meninas vivem em casas sem banheiros e mais de 4 milhões não têm acesso a itens mínimos de cuidados menstruais nas escolas. Dados da Organização das Nações Unidas revelam que em todo o mundo, 1 em cada 10 meninas deixam de ir ao colégio durante o período menstrual. No Brasil, essa proporção é mais urgente. Uma estudante a cada 4 faltam à escola quando menstruam. Por conta disso, a ONU reconheceu em 2014 o direito das mulheres à higiene menstrual como uma questão de saúde pública e de direitos humanos. Na falta de absorventes e outros itens adequados, quem sofre com a pobreza menstrual usa pedaços de tecidos ou materiais insalubres para controle do fluxo de sangue, como jornais e até miolo de pão.
No Piauí, uma iniciativa do governo do estado distribuirá absorventes a estudantes matriculadas nas escolas da rede estadual. A distribuição terá como base o censo escolar e a estimativa é que mais de 107 mil meninas, a partir de 9 anos, sejam beneficiadas com a distribuição de absorventes. Nós temos um número de mais de 100 mil estudantes a partir de 9 anos na nossa rede que serão beneficiadas por esta ação. A Secretaria Estadual de Educação ela irá repassar recursos para as nossas escolas, para que as escolas possam ter um estoque de absorventes e possam repassar para as nossas estudantes, evitando assim que elas deixem de assistir aulas por conta da pobreza menstrual. Mas não é só a distribuição de absorventes. Em parceria com a Coordenadoria da Mulher, nós também vamos orientar. É preciso quebrar paradigmas, é preciso derrubar tabus. Precisamos conversar sobre os problemas que afastam as nossas estudantes das escolas. E a pobreza menstrual é sim um problema diagnosticado. Tá aí, como foi bem colocado na matéria, meio que um tabu. Eu acho que a relação com o feminino também, ela é muito complexa para muitas de nós mulheres. E para que a gente possa fazer um debate um pouco mais extenso, a gente quer convidar a Natália Carvalhinha, que é diretora de produção cultural do Girl Up, Elza Soares, e está junto com a gente aqui, é uma das integrantes. Tudo bem? Seja bem-vinda, Natália. Obrigada. Um prazer falar com você também. E a gente, para quem ligou a TV agora, a gente está com a Hannah Kalil, que é comunicadora, influenciadora digital, feminista, bacharel em cinema, é ex-BBB e hoje usa sua voz de influência para encabeçar alguns movimentos, algumas falas se posicionando nas redes sociais. Inclusive, Hannah, eu queria que você comentasse para a gente sobre a doação de coletores menstruais, uma campanha que você está fazendo no Rio. Exatamente, em parceria com a Enciclo, que já é uma marca de absorventes reutilizáveis, né? A gente já é parceira e tal, é uma marca super parceira aí que também ajuda a gente a disseminar informação sobre a nossa menstruação, sobre o nosso íntimo, sobre, sabe, porque eu acho que a Enciclo também me ajudou muito a descobrir coisas sobre o meu corpo, sabe, o uso do coletor menstrual e tal. E a escolha da gente doar absorventes reutilizáveis é justamente para conseguir atender isso, o problema da pobreza menstrual a longo prazo, porque muitas doações, acho que eu pensei assim, doando um pacote de absorvente descartável, a gente atende isso em um ciclo, sabe? E com um absorvente de pano e todo o auxílio necessário para poder dizer para essas mulheres como que usa, sabe? Para a gente poder estar ali acompanhando também. Porque a gente não pretende só doar para as mulheres e tchau. A gente quer fazer umas palestras, a gente quer introduzir coisas sobre a saúde da mulher em relação à menstruação, entendeu? E eu acho que tudo isso é muito carente justamente porque a nossa educação e a saúde a questão da mulher não é levada a sério, né? A misoginia, ela bate até nesse setor. Então, a gente decidiu doar 1.500 absorventes de pano, que atende muito bem, é muito fácil de higienizar, enfim. E 500 coletores menstruais. Muito interessante falar sobre isso, que parece até assim, para algumas pessoas, um retrocesso, um reutilizável, não. Muito pelo contrário, tem uma pegada sustentável sensacional. Eu me lembro, no meu pós-parto, eu usei um tipo de calcinha reutilizável, me gerou um extremo conforto. E eu acho que a gente tem que desmistificar essa história do sangrar e, na verdade, dar essa possibilidade para que a gente viva de forma mais livre e mais confortável. Inclusive, tem um vídeo aqui, eu quero convidá-las para a gente conferir, da Mariana Bettioli, que é CEO da Enciclo, e ela mandou esse vídeo para a gente. Vamos ver? Olá, boa noite a todos. Obrigada pelo convite. É um prazer participar aqui do programa com vocês.
Infelizmente, as pessoas sabem mesmo muito pouco sobre menstruação e saúde íntima. Apesar de ser um tema super importante e relevante, ainda tem muitos tabus. Nós recebemos sempre muitas dúvidas sobre saúde íntima. Muita gente não tem o conhecimento básico sobre a anatomia feminina e não sabe, por exemplo, nem por onde sai o xixi, por onde sai a menstruação e a forma correta de fazer higiene íntima. Se pode ou não pode lavar a vagina, se é normal ter corrimento ou não. Enfim, isso só mostra o quanto básico sobre educação sexual e de saúde íntima não é ensinado para a maioria das pessoas. Quando uma pessoa decide usar o coletor menstrual, não recebe só um copinho. Nós entregamos justamente todo esse conteúdo sobre como o nosso corpo funciona, quais são os hábitos que preservam a nossa saúde íntima. Aqui na Enciclo, a gente trabalha muito forte essa questão educacional para poder ajudar as pessoas a se conhecerem melhor. Não só para se adaptarem bem ao coletor menstrual, como também para que se sintam mais seguras e melhorem a autoestima e se sintam também mais confiantes e livres para fazer o que quiserem, quando quiserem, independente da menstruação. A Enciclo foi a primeira empresa a vender coletores menstruais no Brasil. Eu conheci os coletores numa viagem internacional, eu experimentei e amei. Eu pesquisei muito e vi que tinha muitas vantagens em relação aos absorventes descartáveis. Porque além dele ser mais sustentável e confortável, o coletor ele é sustentável e muito mais econômico. Quando eu decidi empreender, foi mesmo com a certeza de que mais cedo ou mais tarde, grande parte das pessoas passaria a usar o coletor. E é nisso que eu acredito ainda hoje. Os benefícios do coletor são tão bons que aos poucos mais e mais pessoas vão aderir. Nesse ano, nós decidimos montar a nossa primeira loja física para poder estar mais perto das pessoas, acolher todo mundo, poder tirar todas as dúvidas ali mesmo. Nós sempre usamos todos os canais para levar conteúdo sobre saúde íntima, mas agora a gente também quer ouvir, quer conhecer melhor as pessoas e realmente ficar próximo delas. A pobreza menstrual é um assunto extremamente importante que merece a atenção de todo mundo. É necessário falar sobre isso, desenvolver políticas que possam trazer dignidade para todas as pessoas. Isso é fundamental. A ONU reconheceu lá em 2014 o direito das mulheres à higiene menstrual como uma questão de saúde pública e de direitos humanos. Muita gente não tem dinheiro para comprar produtos adequados para a menstruação. Tem gente que usa um único absorvente durante vários dias. Tem aquelas que improvisam com outros materiais. Isso obviamente aumenta o risco de infecção. Além de dificultar o dia a dia das pessoas, muitas acabam também faltando à escola, deixando de trabalhar e ficam sempre com essa insegurança de como vão conter o sangue da menstruação. Nós aqui da Enciclo acreditamos que podemos ajudar e fazer a nossa parte. Por isso temos tantos projetos sociais para poder ajudar cada vez mais pessoas. Sensacional a iniciativa da Mariana Bettioli. Obrigada por ter falado com a gente, porque tem uma pegada social que vale a pena a gente falar e divulgar dentro desse contexto do nosso bate-papo. E a Natália, do Girl Up, está aqui com a gente e eu quero pedir para que ela explique o que é esse movimento para quem ainda não conhece, Natália. Obrigada. Então, o Girl Up, como um todo, ele é um movimento que conecta meninas ao redor do mundo. E ele, em geral, se organiza como clubes, e no Brasil tem 200 clubes, sendo o Girl Up e Elza Soares um deles, que se localiza no Rio de Janeiro, principalmente na Zona Norte. E, basicamente, como a gente entrou nessa luta contra a pobreza menstrual? No início do ano passado, vimos que nas cestas básicas não tinha esse item básico de higiene. O absorvente sempre foi tratado como um item cosmético ou de beleza, mas nunca como o que é de fato, um item de higiene básico e essencial. E aí, vendo isso, vimos a necessidade de fazer doações e com essas doações conseguir entregar em algumas comunidades aqui do Rio de Janeiro. Porém, que essas doações, acaba que é muito complicado ficar fazendo essas doações com certa frequência, ainda mais para um grupo de jovens meninas, né? Então, o que a gente acabou fazendo foi o que a gente pode fazer para mudar essa realidade da base. Correr atrás de fazer uma lei, um projeto de lei, para que o Estado cumpra o seu papel social de diminuir as desigualdades sociais, principalmente nesse campo da menstruação. Inclusive, vocês criaram esse projeto de lei, né? Que é o Menstruação Sem Tabu. E o projeto de lei que a gente, de fato, fez em parceria com a atual secretária da Educação do Rio de Janeiro, Renan Ferreirinha, foi para implementar os absorventes dentro das cestas menstruais. Das cestas menstruais não, perdão. Das cestas básicas.
E aí o projeto foi aprovado, a gente acompanhou, foi por unanimidade. E também foi aprovado pelo governador e tudo mais, e já está implementado no Rio de Janeiro. E o que foi também com o apoio do Girl Up, foi aprovado no Rio de Janeiro, foi a distribuição nas escolas públicas do estado. E também foi aprovado. E o bacana é que vocês são muito jovens, né? Você é uma menina, tem quantos anos, Natália? Eu tenho 19. Tá vendo? Os clubes, em geral, são de meninas entre 14, muito jovens, né? E 21 anos. Eu sou fã dessa nova geração de mulheres que tem essa garra, não só essa consciência, mas essa atitude de entender, se colocar no lugar da outra e mostrar que é possível, sim, a gente mudar a realidade. É sensacional esse movimento, gente. Se você não conhece, tem um Instagram, tá? Que é o Girl Up. E vocês também fazem pesquisas, né, Natália, para embasar todas essas ações. E eu quero colocar aqui na tela, coloca aí para mim, Karine, alguns dados sobre a pobreza menstrual no Brasil, para que você entenda como é tão importante se falar sobre esse assunto. Segundo um relatório da ONG Girl Up, atualmente cerca de 60 milhões de mulheres menstruam no Brasil. Dados da Pesquisa Nacional de Saúde Escolar do IBGE, cerca de 213 mil meninas frequentam escolas que não têm banheiro em condições de uso e 65% delas são garotas negras. Acre, Maranhão, Pará e Roraima são os estados que menos oferecem escolas com banheiro em condições apropriadas de higiene, faltando pias, sabonete, papel higiênico. E outro dado trazido pelo relatório da Girl Up aponta que 17% das meninas de até 19 anos não têm acesso à rede geral de distribuição de água. E isso tudo está ligado ao contexto do que é pobreza menstrual e também eu acho que tem muito a ver com essa nossa relação de não pertencimento, de tristeza, de muitas vezes até raiva pelo ato de menstruar, que deveria ser encarado como um ato natural e que deveria ter esse apoio, né? Hanna, para você também foi um processo de descoberta, para muitas mulheres é algo muito difícil, muito complexo, né? Exatamente, eu acho que muito desde que a gente nasce, a gente entende, o que a gente entende por menstruação é absolutamente nada. Uma coisa tão mágica, né? Que, enfim, a gente tem o poder de gerar almas, de gerar vida, não só por esse tipo de romantização da menstruação, mas é um fenômeno natural de qualquer corpo que esteja ovulando, né? Enfim. Então, não faz muito sentido a gente ser educada a fingir que isso não existe, a ter vergonha disso, sabe? Constantemente, eu vivi a minha vida inteira, e a gente vive isso assim, pela família, não só na escola, a gente aprende isso de um jeito meio cheio de dedos, mas a gente não consegue falar a palavra menstruação. As pessoas, elas têm Tabu esse receio mesmo, de se referir à menstruação enquanto menstruação, de pegar um absorvente na sala de aula e ir para o banheiro, sabe? Quando você é adolescente, existe toda essa questão da vergonha em torno da menstruação, quando na verdade é uma coisa tão natural, sabe, tão ótima, é maravilhoso que você esteja menstruando, enfim. E é maravilhoso, significa saúde, e isso é um direito, a gente poder cuidar disso de acordo com o nosso bem-estar, é um direito básico, é a mesma coisa, porque agora há pouco, quando houve toda aquela discussão, né, sobre os absorventes serem gratuitos, muita gente questionou, dizendo que a gente não deve aceitar isso porque é uma coisa que não tem que estar no orçamento público. Isso é um absurdo, isso é um absurdo. Porque assim como água é importante, assim como qualquer coisa relacionada à higiene é importante, isso também é um item de higiene que permite que as mulheres consigam viver a vida delas, que elas consigam que elas consigam se sentir bem, que elas consigam estar confortáveis em si. E uma mulher se sentir confortável já é uma coisa tão rara, sabe?
Imagina nesse setor, sabe, mínimo, assim, que é o mínimo. Você poder literalmente menstruar sem se sujar, sem se sentir envergonhada, sabe? Tem É até uma uma coisa. relação também social em algumas outras sociedades, onde a mulher é tida como impura durante o período da menstruação. Então, vem todo um contexto de formação social para que esse momento seja algo banido, velado. E eu lembro de uma campanha que circulou nas redes sociais de uma menina pré-adolescente menstruada no meio da rua com a roupa suja, a calça suja. Como que as pessoas encaram isso? Então, muitos passavam e até que alguém vem e diz que ela está, né, com a calça suja de sangue, convida ela para ajudá-la, para ir até ao banheiro. Então, é meio que uma responsabilidade social também, porque a própria sociedade se colocou nesse lugar de que não se fala sobre isso, de que é algo sujo, de constrangimento, porque a gente se constrange o que deveria ser encarado como algo natural ou normal, né? Então, é quase que para muitas mulheres um trauma até. E isso gera, enfim, lembranças muito ruins, traumas para a vida adulta. E eu imagino, Natália, quantas e quantas meninas já vêm sendo ajudadas com a ONG. Quais são os relatos? Eu acho que isso é decisivo, principalmente na adolescência, né? Porque muda a nossa vida totalmente. Existe um antes e um depois da menstruação para nós mulheres. Bom, nesse processo que a gente fez de fato a arrecadação e fez a entrega, a gente teve assim um contato com uma realidade muito diferente do que a gente estava acostumado também, né? Que são pessoas sem acesso a saneamento básico, a água potável, até mesmo para fazer a própria higienização básica. Então, a partir daí que a gente sentiu também essa questão. A gente fez doações com absorventes de pano, mas por todo esse recorte, com esse recorte de pessoas sem acesso a saneamento básico e tudo mais, a gente acabou indo mais para o lado do absorvente comum, o normal mesmo, né, descartável, por conta dessas pessoas que nem têm acesso à água potável. É uma coisa assim muito muito triste, muito assustadora numa sociedade. Vivemos em uma sociedade muito desigual, né? Em que muitas pessoas mesmo não têm acesso a essa coisa básica que é água potável, que é ter uma descarga funcional dentro de casa. Então foi um processo assim de aprendizado também de como fazer com que as nossas ações pudessem incluir o máximo de pessoas possíveis. Que todas essas pessoas que menstruam tivessem, de fato, o acesso a uma coisa que conseguisse também usar. Sensacional. Inclusive tem o site bem sugestivo para quem quiser acessar, é o livresparamenstruar.org. Eu queria pedir para a produção colocar o site, porque a gente realmente precisa falar sobre esse assunto de forma muito natural e de forma livre, né? E é muito bonito a gente ver mulheres como vocês, sabe, se posicionando de forma tão consciente, tão embasadas nas redes sociais. A Hannah, que fala, dentre outros assuntos, ela é vegana, ela é feminista, já passou por realities 2, né, Hannah? Super corajosa, assim, você, e com uma super voz hoje de influência, mudando a realidade de muitas mulheres. Você recebe muito feedback, Hannah, desse assunto na sua rede? Com certeza, muita gente me pediu para explicar sobre, porque a gente às vezes pensa que é tão óbvio, todo mundo já ouviu falar sobre pobreza menstrual, a gente sabe que não é uma coisa que o acesso a absorventes, água potável, a banheiros é uma coisa comum num país tão desigual, mas nossa, quanta gente não sabia o que era. E eu fiquei chocada, assim. Assim, não fiquei chocada porque é isso, né? À medida que a gente tem muita desigualdade social, é a mesma proporção que a gente tem pessoas que não têm acesso à informação, e muita gente nunca tinha ouvido falar desse assunto de pobreza menstrual. Então, quando
quando eu postei o vídeo falando, algumas meninas, algumas mulheres entraram em contato comigo falando sobre experiências que elas tiveram, que a mulheres em situação de vulnerabilidade, em situação de, enfim, qualquer... As pessoas têm que entender que não é só uma pessoa passando fome na rua que acontece isso, né? São pessoas que podem não estar seguras financeiramente e não terem dinheiro para arcar com esses absorventes, com toda essa questão de saneamento básico, né? Que podem viver em lugares com essa situação e tal, e prejudicando essa dignidade delas. Então, não é só pessoas em condição de rua, pessoas, sabe, extremamente, numa miséria extrema. Não precisa ser assim para a pobreza menstrual atingi-las, né? Então, é um assunto que dói muito. E tem O feedback das pessoas. E tem muito pano para manga, né? Inclusive, a gente pode até estender esse assunto depois, porque dá para a gente estender para o assunto como um todo, né? No contexto feminino da menstruação, do ato de menstruar. Eu acho que é algo que é muito pertinente hoje a gente se posicionar, usar as redes sociais, uma televisão aberta como essa para falar sobre esse assunto. E quem quiser ver mais a Hannah falando sobre isso, o Instagram dela tá aí, Kalil Hannah, com H, tá? Ela que tem quase 3 milhões de seguidores. Foi um prazer estar aqui junto com você na noite de hoje. E a Natália, que é a diretora de produção cultural do Girl Up. Quem não conhece, segue por lá, @ Girl Up Brasil. Natália, tem como ajudar, né? Também, quem quiser do Brasil inteiro, ajudar a ONG de vocês. Sim, o Girl Up Brasil é uma coordenação nacional. A gente é dividido por clubes ao redor do Brasil, são 200 clubes. E o que eu faço parte especificamente é o Girl Up Elza Soares, em homenagem à cantora Elza Soares, que é da Zona Norte do Rio de Janeiro também. E é isso, gente. Tá aí também o Instagram também. @Girl Up Elza Soares. Tá aí, maravilhosas. Um beijo pra vocês, viu? Obrigada por esse super papo. E vai estar disponível depois no nosso blog, meionorte.com/programas/chega mais. Compartilhem e vamos falar mais sobre esse assunto. Um beijo, obrigada, boa noite. Beijo, tchau, obrigada a tchau. você. Beijo, tchau. Maravilhosas, né, gente? Sensacional.